Boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui começando a conversa hoje com a Fernanda, que está entrando. Ei, Fefe! Ai, esqueci de pôr o Seja fone. bem-vinda! Viva! Viva! Que linda! Que gostoso! Então, hoje estamos comemorando, além de estarmos com a Fernanda, que é um encontro delicioso. Fernanda Zerbini é uma queridíssima nossa. Estamos comemorando o dia de São João hoje, né? Viva São João! E veio Viva! logo no dia de São João, né, Fê? Sim. Eu queria só contar um pouquinho para as pessoas que ainda não conhecem a Floresta Educadora, o que que é, né? Depois a gente vai apresentar você, que é uma artista, uma educadora maravilhosa. E a Floresta Educadora é uma ideia que está sendo desenvolvida. E ela começou com o Rafael Cruz, que é um queridíssimo irmão meu, que mora em Barra Mansa, no interior do Rio, que fez o mestrado dele em Portugal, fez uma formação em Forest School, e ele veio cheio de ideias, e a gente então juntou as ideias, os sonhos, as utopias, e começou a colocar essa floresta para crescer. E essa conversa com você, Fê, já é a 16ª Uau! conversa. Nós já fizemos 15 conversas já. Essa é a 16ª. Hum. E nós estamos gravando sempre, está tudo disponível no YouTube ou no próprio Instagram. E, e, e nós temos também que agradecer aos nossos colaboradores da Floresta, que é a Gabs Ramos, que faz toda a parte de design, que é uma fofa, e o Cleston, meu querido companheiro, que ajuda a gente para colocar no YouTube, essas Hum. coisas. E o Rafa, que é o meu queridíssimo irmão, que é o pai dessa ideia, né? E essa ideia, então, dessa floresta educadora é um pensamento para germinar outras ideias no mundo, né? Nós estamos vivendo um período tão difícil. Ontem eu estava vendo uma conversa com a Zá Spiegel, que foi maravilhosa, e ela falou que ela estava cada vez mais uma professora, uma educadora ativista. E eu acho que isso é fato. A gente aqui está defendendo a infância, a educação, a saúde, a natureza. A gente chegou num ponto no mundo que a gente não tem mais para onde ir. E a gente precisa fazer essas grandes mudanças. E essas grandes mudanças começam com reflexões, né, com conversas. E é por isso que a gente pensou em fazer essas conversas com diferentes pessoas. Já a gente está conectado muito com Portugal, por conta do Rafa ter feito o trabalho lá, os estágios, os encontros. Então, Portugal está também junto com a gente agora, e mais pessoas do mundo, né? Então é isso. Seja bem-vinda, Fernanda Zerbini. Grata, amiga. Queria só contar também que conheci a Fernanda num lugar edílico, assim. Fê, abaixa um pouquinho só a sua câmera que está cortando sua cabeça. Calma aí. Isso, melhorou. E a gente se encontrou na Fazenda Serrinha, no Festival de Arte. E a Fernanda é dessas pessoas que, sabe esses libertários, esse grupo de artistas libertários que a gente ouve falar que nascem de décadas em décadas. A Fê, eu acho que faz parte desse grupo, uma pintora maravilhosa, uma colorista, uma pessoa maravilhosa. Ela vai se apresentar. Vamos Colorista é lá, ótimo. Fê. Ana Lê, eu quero agradecer esse espaço aqui sagrado para a gente trocar e abrir os nossos corações. Eu também te conheci como um ser assim mágico no meio da serrinha, com esses seus cabelos gigantes que viram tapete assim para as crianças tipo chegarem em você assim. E esse lugar mágico, né, que você constrói de ateliê assim
lá no meio de uma fazenda, para mim sempre me encantou muito, assim, sabe? Esse festival que a gente vive, né? Há tantos Uhum, anos lá, é uma oportunidade maravilhosa, assim, de estar com as uhum, crianças. E o ano passado eu tive com as uhum. crianças lá e foi É uma experiência ótima. maravilhoso. Depois você vai contar pra gente. Sim, sim. Como eu posso começar me apresentando? Eu sou a Fernanda Zerbini. É, eu tenho uma pesquisa nas artes plásticas que é com as crianças. Então, acho Hum, que tudo começou em 2013. Na verdade, eu sempre tive muita afinidade com a linguagem das crianças, né? uhum, É, e aí, de repente, eu vi e eu estava completamente envolvida nisso, né? É, uhum, e, e aí eu percebi, aí eu engravidei, na verdade. uhum, E aí, nesse processo, eu tive um processo de luto, porque a minha filha fez a passagem dentro da minha barriga, a Rosa. E aí, depois disso, que abriu esse caminho mesmo para eu encontrar com as crianças, sabe? Mas de um jeito uhum, mesmo mais alinhado mesmo, assim, sabe? uhum, Então a partir dali, de repente eu vi, eu estava encontrando também a presença da Rosa dentro do olhar de cada criança que eu me conectava, uhum, assim. E aí a gente começou a desenvolver, né, uma intimidade, essa mágica dessa troca pela presença. E eu comecei a me uhum, encantar com esse mundo, sabe? Com essa possibilidade de me uhum. comunicar, né? E de repente eu resolvi morar no Rio de Janeiro, dentro da floresta. É, Nossa! era um sonho meu, assim. Então eu fui com muita coragem e vontade de viver isso, essa pesquisa, e aí eu fui pelo Google Maps, assim, tipo, mapeando e vendo aonde que poderia ser um espaço de moradia e de pesquisa e de estudo, de estar dentro da floresta, mas ao mesmo tempo numa cidade, né, onde me dá muitas possibilidades de encontros, de relação mesmo com a arte. E aí, de Uhum, repente, como é engraçado que a gente vai construindo mesmo o nosso próprio caminho, né? Assim, então eu uhum, estava ali numa pesquisa e eu encontrei uma casa é, no meio da floresta, no horto, né? E aí lá eu fui fazer essa pesquisa de aonde que eu poderia morar. E aí, de repente, no dia seguinte que eu estava nessa casa, foi a primeira reunião do primeiro projeto de educação infantil com a natureza que eu participei. E aí tava uma grande roda, assim, e uma almofada sobrando. E aí a Mari Carvalho, minha querida amiga, uhum. me chamou e falou: senta aqui, Fê. Olha, que E coisa! aí foi quando tudo começou, assim mesmo, essa abertura mesmo, assim, sabe? Para esse trabalho Uhum, mesmo, essa missão mesmo, assim, divina, sabe? De estar com as crianças na floresta. E aí eu comecei a perceber que é para isso que eu vim aqui nessa encarnação. uhum. E Fê, quais são os convites que a floresta te faz? Sim. Então, é, aí eu comecei a perceber que eu conheci a educação Vive Consciente, né? Uhum, Lá no Pólen, no Espaço Cria. Eu trabalhei uhum, em vários projetos lá no Rio de Janeiro. uhum, Então, eu comecei a perceber que a floresta é um ateliê vivo. É um uhum, espaço, é uma escola viva, cheia de sugestões e sutis, assim, sabe? Tipo, uhum, para pescar, assim, sabe? E a uhum, criança, ela lê energia. uhum, Então, quando eu vou para dentro da floresta, quando eu fecho, tipo, os olhos da minha mente e abro os olhos do meu coração, assim,
e posso começar a perceber os detalhes, né? Tipo, quando, por exemplo, tem uma gotinha de água que pingou numa folhinha que tá uma curva e aí faz um raio de luz. Uhum. E aí chega uma aranha e monta na borboleta e é tudo interconectado. E de repente você olha assim, você tá numa rede de vida mesmo, assim, na qual a gente faz parte, né? Então, assim, quando você consegue acessar esse portal da magia, que é o que as crianças, onde as crianças estão o tempo todo, né, na presença, Sim, sim. de repente você olha e fala, uau, tá, e aí eu posso transformar o meu braço numa faca, num facão que vai lançar uma corda para cima e aí eu vou me conectar com o mundo das fadas e aí eu vou descer no escorregador e aí a criança, ela não precisa que você dê a corda na mão dela, ela já tem a corda, ela Sim. cria a corda na hora, sabe? Sim, Então, sim. esse poder de criação que a gente tem, sabe? Todos nós temos, é assim, para mim eu acho que é uma cura mesmo, sabe? É uma possibilidade de estar viva de uma maneira, assim, muito gloriosa, assim, essa possibilidade de convivência com as crianças, porque eu consigo, como artista, né, estar com as crianças de uma maneira muito, muito, assim, sei lá, muito simples e original minha, assim, sabe? Que de repente eu olho e eu tô à vontade, e aí as crianças também estão ali criando desde um vazio criativo, onde estão todas as possibilidades e nenhuma garantia, assim, mas estão ali, né? E fazem coisas assim inéditas, assim, sabe? E aí eu percebo também como a produção das crianças elas leem a energia do artista que está junto, né? Sim, Assim, sim. na oficina, assim. Então eu vejo que de repente as crianças estão completamente sem roupa, se pintando inteiras ou fazendo coisas assim com muito material, assim, camadas grossas e colagens e coisas que eu tô vibrando, né? E que eu gosto de trabalhar assim. Sim. Então é muito bonito o diálogo, assim, é como um trabalho de arte mesmo, sabe? Esse estudo com as crianças. Mas é E um trabalho de arte, né? é E um as trabalho de crianças, arte. elas têm uma antena que capta, né, essa energia criadora, né? E você liberando, né, o artista, o educador liberando, ela vai criando, ela vai indo embora, né? E eu vi Sim. o seu Instagram, tem umas coisas lindas assim que a Fê faz, que é com argila, com os bichinhos, com coisas na natureza. E a Fernanda está trabalhando no Parquinho Lage, que é uma paixão, né? O Parque Lage, a Escola de Artes Visuais no Rio de Janeiro, tem dentro da Escola de Artes Visuais um departamento infantil que se chama Parquinho Lage. Quer contar para a gente, Fê, um pouquinho das coisas? Você Quero. já acabou de falar sobre as outras coisas, aí depois a gente volta também. Sim, eu acho muito legal, Ana Lê, quando você fala assim, nossa, mas porque é uma honra estar aqui com você, sabe? Tipo, e eu descobri que você foi professora de várias amigas minhas e Sim, tudo. sim. E aí quando você fala, nossa, mas é uma outra geração, né? Assim, um jeito de estar com as crianças e tal. O que eu fico muito feliz, assim, o meu coração fica cheio de alegria de saber, assim, que sei lá, que eu posso fazer uma coisa justa e que tem a ver com a minha natureza, sabe? Assim. E aí você fala, tipo, libertadora, assim, eu sinto mesmo essa sensação dentro de mim, assim, quando eu tô com as crianças, que é tipo um assim, uau! Que bom que isso existe, sabe? Que bom que a gente pode ser assim, que é bom que a gente pode se expressar dessa maneira, sabe? Com Aham. liberdade.
e com verdade mesmo, assim, sabe? Não precisa pintar dentro do quadradinho e fazer assim assado, né? Assim, uma coisa de devolver mesmo para a criança, né? E aí, o que que a gente vai fazer? E aí, o que que a gente vai fazer? O que que você quer fazer? Sabe, assim? E aí, escutar a criança, sabe, assim? Tipo, não sou eu que vou aqui dizer quem é você ou o que você vai fazer. Você pode, tipo, criar desde do seu centro, sabe? E aí, o parquinho começou em 2016, quando a Lisete ainda estava lá, né? Organizando o Maravilhosa, Parquilage. Lisete Lanhado, Nossa, maravilhosa, muito Lisete maravilhosa. incrível. Ela começou um movimento lá muito legal, assim, e convidou alguns artistas em outubro para fazer uma jornada, assim, de oficinas Uhum, com as crianças. uhum. E aí, a querida Kiara Banfi, minha amiga querida, ela me chamou para fazer essa experiência junto com ela. E a Uhum. gente começou essa pesquisa, assim, mais de ir para a floresta, né? Sair um pouco do casarão mesmo, sabe? Aham. Da escola mesmo ali. E Para quem não sabe, adentrar. o Parque Lage ele fica dentro de uma floresta, ao lado do Jardim Botânico, né, lá no Rio. É espetacular. Calma aí, Foi um pouquinho mais pertinho. mais Aí pertinho. eu. Ah, é Isso, que é eu não. assim, assim. É mais pertinho um Ah, pouquinho. Aí. esse é um mapa do parquinho que o Kamal fez, desenhou lindamente, mas é que Pode, o, pode ir como, subindo que a gente pode mostrar. Se chegar mais é, pertinho é melhor. mas é que daí não dá para ver tudo, né? Dá sim, mais pertinho. Tá dando para Ó, ver o casarão, a o piscina lá casarão. dentro. Então, e aí depois em volta desse casarão aqui é só Uhum, floresta. Então é realmente uma escola dentro da floresta. Eu dentro. nunca tinha vivido isso assim. Aham. E aí a gente começou com essa proposta, tipo, ai, peraí. Po, É bem po, pertinho. Isso. tá. Pode a floresta ser uma escola? Pode a escola ser uma floresta? E aí a gente fez esse livreto que tem todos os cursos do parquinho. Uhum. E aí eu queria mostrar que foi o Kamal que ilustrou. Aí ele trouxe aqui Que lindo. sobre o meu curso, que é o Arte Brasileira, né? E as Lindo. coisinhas que eu fui falando para ele, a gente foi Aham. escrevendo e Aham. é, Uhum. Lindo. então assim foi tipo uma bênção para mim, sabe, estar no Parque Lage. E aí desde então, criou-se uma equipe de vários artistas, assim, Uhum. agora que a gente faz essas oficinas todo julho e todo janeiro, né? Que é a Descolônia com as crianças. Ah, é ótimo esse nome. Descolônia de férias, é muito bom. Eu queria que desse. É só você chegar pertinho que fica. Tá. Aí fica. Por que tá dando essa luz? Porque ela bate no, ela reflete a luz do celular. Então, se você chegar pertinho, mais pertinho, aí, mais pertinho. Tem que ser bem pertinho. É porque está no seu pé, aí dá bem para ver aí. Você vai ter que chegar sempre nessa proximidade. É, Isso, agora dá para ver. Isso é lá no parque, né? Lá dentro do Parque Lage, lá dentro da o floresta. programa, né? Então, assim. E essas placas, elas são sinalizadoras do que porque para a gente estar ao contrário, Elas são só explica só, sinalizadoras. aham, Pode a do escola ser lugar, uma né? floresta? Pode a floresta ser Uhum. uma escola? Sim, sim, aquelas perguntas, né? E aí é seu caderno. Meu caderno. Isso foi durante uma oficina que a gente fez na cachoeira, dentro da Hum, floresta. E eu tinha acabado de voltar
de uma experiência com John Cree. Hum, E lá no Parque das Neblinas, que eu fiz com o Ser Criança Natural, que e, lindo! e eu conheci ele e foi transformador, assim, porque eu cheguei muito me comunicando mesmo, assim, sabe, com a floresta, assim. Então, as crianças ficaram assim, tipo, entraram completamente na onda, assim, e foi Aham, muito mágico, sabe? Quando a gente tá nesse contato, as crianças. Confiança gera uhum, confiança, né? Então, assim. sim. Ô Fê, conta pra gente quem é o John Cree, o que é, porque tem gente que não conhece, né? Uhum. O John Cree, ele criou a associação de Forest School Education, né? Association, no Reino Unido. Uhum, E é um movimento, sabe? É um movimento de escola da floresta que existe. É, uhum, e ele trabalha assim, ele recebe crianças na floresta de várias escolas para passar um uhum, dia da semana, ou ele ou é uma escola mesmo que as crianças vão todos uhum, os dias, né, aham. no lugar Tem assim. programas, né? Tem Tem programas. programas. Aham. E E eu ele tenho veio no esse, Brasil, ele veio veio no no Brasil Brasil, fazer essa formação, você participou, né? isso, E aí exatamente. você chegou cheia de gás lá no Parque Lage. Eu cheguei cheia de gás. E aí eu gosto de misturar, assim, eu comecei trabalhando depois da Chiara, eu fui convidada pela editora Cobogó para fazer oficinas do livro Arte Brasileira para as Crianças, Hum, é, que é este livro aqui, ó. uhum, uhum, E aí são 100 atividades, né? E aí cada artista propõe uma coisa. uhum, E aí o que eu comecei a fazer muito com as crianças, deixa eu tentar fazer assim para ver se fica melhor. tá. Ah, tá. Fica tranquila, batendo papo. Não, é porque eu quero ver se melhora essa Ah, coisa. tá. Que chato. Tava Aí ótimo. deu. Não, tá certinho. Agora, isso, aí deu ótimo. Ah, É. isso, tá Então, ótimo. aí eu gostei Pode muito ir. dessa atividade, que é a Uhum. atividade do cabelo, que ele propõe Ah, fazer as capas de superpoderes. hum, Então, cara, eu acho isso muito bom com as crianças, porque elas fazem, tipo, uma roupa mesmo para entrar dentro da floresta e entrar dentro do túnel da mágica, sabe? que Então, lindo. cada uma se apropria mesmo do seu próprio poder pessoal ali, sente Uhum, o que quer construir naquele tecido, naquele pedaço de estrutura, de espaço, e aí uhum. pode a fábula, sabe, é uma loja de roupas muito legal, Ah, de criança, né? E aí hum. ela doou pra gente muitos tecidos. Uns tecidos Nossa, lindos, incríveis, assim, tipo, incríveis, sabe? com E aí, cores lindas, com estampas maravilhosas. é, e aí as crianças fazem colagem com esses tecidos e Uhum, pintam e escrevem com caneta de tecido, uhum, manifestos, títulos, nomes, fazem amuletos, fazem tesouros, assim. Então elas vão assim, aham, bem, sabe, apropriadas de si, assim, sabe, para esse uhum, espaço mágico, assim, onde estão todas as possibilidades. Então é muito bonito de ver, assim, cada uma à vontade no seu espaço, criando essa realidade, essa magia, assim, uhum. de fazer essas capas. Então isso é uma coisa que rendeu muito para mim. Na maioria das vezes eu faço isso porque as crianças adoram, sabe? Aí, Ai, que lindo, é muito lindo. aí a gente fez E esse negócio. tem uma coisa de Eleticia, né, da arte de vestir, né? E o cabelo também é desses artistas muito livres, né?
E aí isso tudo se aproxima muito do universo da infância, né? Sim. Porque a infância, ela é Olha ela mergulhada, dentro da mergulhada, floresta. que lindo. E a infância está mergulhada nesse universo da arte, né? Então, quando a Uhum. gente estava montando, pensando sobre a Floresta Educadora, eu Uhum. estava falando, puxa, lindo, lindo, lindo. Não podemos deixar de colocar na infância, natureza, educação, mas a Uhum. arte tem que estar presente como uma ponta dos fios, né? E você trabalha tanto com a arte contemporânea, essa linguagem, dentro desse contexto de natureza, isso que eu falo que é uma coisa libertária, assim. Porque você deixa fluir, você deixa a floresta crescer, você não fica arrancando as Ah, coisinhas, você deixa a floresta crescer. Então, nesse trabalho com as crianças, elas ficam empoderadas, né? Porque sim. você dá esse poder, né? Sim, sim, eu acho que é justamente isso, né? Tipo, respeitar o fluxo natural, né? Da Uhum, criação. A gente estava falando disso ontem, né, Ana Lê, um pouquinho. sim. Dessa coisa de, tipo, das composições que acontecem naturalmente, assim, e aí de Uhum, repente você vai vendo e ficou ali, tipo, uma sobra do recorte da outra criança que colagem, uhum, juntou com a bunda de um cavalo que quebrou e a criança deixou ali, e uma caneta azul e um pouquinho de purpurina, virou uma instalação, sabe? Virou uma escultura sagrada. E aí a uhum, gente olhar, ter esse olhar, né, sutil para essas coisas, e falar, uau, e considerar isso, né? Ali já está a arte, já está acontecendo. Não sim. precisa fazer show, né? Assim, Não, não. já é, já é. Sim. Então quando a gente abre para olhar essas possibilidades, a gente começa a entender essas intervenções, e as crianças estão o tempo todo fazendo objetos de cura, né? Uma coisa Uhum, que me interessa muito, assim. Eu tenho uhum, essa vontade de trabalhar com as crianças com metal, com ateliê de joalheria. Imagina hum, elas fazendo, tipo, coisas com pedras e metais, assim, tipo, mesmo usando maçarico, com muito cuidado, sabe? uhum. Acompanhado, né? Assim, mas Sim, é, com técnicos, né, direitinho. sim, sim. Mas essa contemplação que a gente consegue ver, né, na natureza e no ateliê. Porque é isso, você Uhum, olha uma composição natural na floresta, é a mesma coisa do que eu olhar na mesa, essa união que as crianças criam de livre uhum. associação, sabe? Em que Sim. a gente olha e é tão espontâneo, tanto quanto a natureza, sabe? Né? Uhum, Então, a minha amiga, a Manhana, que é uma querida, ela me veio uhum, agora, ela falou assim, Fê, eu fico olhando meus filhos, assim, como eles colam uma bolinha do lado da outra. É assim, é uma composição, assim, que é uhum, tipo... eles não estão com a mente, né? Eles estão conectados nessa presença, assim, dessa uhum, criação imensa, né? uhum. Infinita. Então, assim, é muito bem elaborado, assim, sabe? Sim. A simplicidade, a pureza mesmo. E as ações inspiradas no mistério mesmo, assim. Não Uhum, tem controle, não tem julgamento, uhum. comparação, mesmo nas pequenas ações, né? É uma coisa muito Aham. pura, Sim, é. onde eu E acho que a arte. não fica muito pensando, né? Para que serve isso? O que eu vou fazer com isso? Isso é útil para quê? Eu acho que é Exato. muito próximo do pensamento do artista, né? O artista, quando ele está imerso, criando, né? Ele mergulha nisso, né? Ele está produzindo, ele está criando. Mas ele está pensando, se eu vou vender, se eu não vou vender, se eu vou, como é que vai ser, se eu vou expor, se eu não vou expor. Quando você está no momento mesmo da criação, da produção, é aquilo, é você e o material, e é aquilo, né? Vira uma Que, coisa só, né? sim,
E Porque ver uma uma coisa criança que eu de um acho. ano e meio da tinta, Sim, ela é ativa, sabe? Tipo, é, ontem na conversa com a Zay Spiegel foi maravilhoso, que ela falou sobre o trabalho dela com os bebês, é maravilhoso, né? uau! Então, eu acho assim, essa presença, o artista, a artista, o educador que é artista, junto nesse momento, faz muita diferença, né? Mas qualquer educador pode ser artista, né? É só ele ter essa coisa do sensível, né? Estimulado dessa sensibilidade. E Eu esse tenho olhar que pessoa. você falou, né? Porque daí tem um artista junto que ele de repente faz um olhar para a criança e pode Uhum. tanto motivar pra caramba, como pode também, enfim, Dá uma bloqueada, né? Dependendo da maneira como você olha para ela, você ou estimula ou você bloqueia, né? então, como é Essa. cuidar, né? Preparar esse campo, né? Uhum. Esse campo para a criança poder fluir, sabe? Aham. É um trabalho de energia mesmo que a gente faz, sabe? Aham. Né? E o parque, vocês recebem escolas lá, Fê? Como que funciona? Então, fora a Descolônia de Férias que a gente faz todo janeiro e julho, a gente também recebe escolas lá. Por exemplo, eu já dei oficina para Maré, por exemplo, Uhum. que vem assim, e aí a gente. Elas escolhem normalmente qual atividade elas querem fazer. E aí, Uhum. quando é o arte brasileira ou Ah. outros incríveis, atividades incríveis que tem, porque as pessoas lá são muito incríveis. Eu amo. A Prilly, amo Prilly, eu amo Ela Kamal, tá por aqui, ela tá por aqui. ela A tá. Prilly já apareceu, já. Ai, linda, 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 linda. Travesti em Floresta. Eu fiz uma lista, eu fiz uma pasta de 280 fotos para passar para vocês, assim. Fernanda. E aí, tipo, na pasta tem até Apareceu ela jogando corações. A Prilly. tem até um trabalho dela que ela fazia umas cabanas com as crianças muito amorosamente. Ah, Então, que eu tava falando. Ah, daí a gente recebe. Aí, por exemplo, eu das também. escolas, né? Em uma semana eu tava com as crianças da Maré, daí depois veio a escola Eleva, com um monte de Uhum. crianças também para fazer capas de superpoderes, foi engraçado. Então, assim, daí quem quiser pode entrar em contato e agendar essas experiências mesmo lá dentro, que o legal é que Uhum. seja lá que as Sim. crianças venham, né? Venham para viver essa floresta, assim, sabe? Uhum. Então normalmente acontece isso. Agora o parquinho tá sugerindo atividades fique em Casa, casa, né? Uhum. fique em casa. Eu até separei uma imagem aqui. Calma aí. Agora deu. Aí. Certinho. Então. E aí eu queria. A gente ia falar sobre o meu trabalho também, né? Sim, mas dá tempo, dá tempo. Pode deixar que Dá? eu Quanto tô, tempo a gente tá. tem? A gente tem 35 minutos, 25 minutos a gente Uau! tem. Pode deixar que Então, eu tô. aí, esse é um trabalho meu. Hum. Que eu trabalho, eu gosto de misturar um monte de coisa, assim, sabe? Ai, coraçãozinhos, meu Deus. É, Esse é uma pintura ou é colagem? Qual é a proposta aí sua? esse daqui A técnica? É o seu trabalho pessoal, né? é o meu trabalho pessoal. E aí eu misturo, eu gosto de trabalhar com pastel oleoso, com várias melecas, Uhum, assim, sabe? Coisas mais é, pastosas, mais densas, assim, sabe? Como a uhum, floresta umbrófila densa, que eu amo também. aham, É meio nessa coisa da matéria, sabe?
Então eu faço Uhum. colagem junto com pastel oleoso, junto com tinta óleo e vou misturando assim. Tudo isso eu fiz na serrinha. Ah, É, são aquelas telas grandes, né, que você fez lá. essas não, São mas coisas grandes. Não? tem uma aqui que é maior, ó. Deixa eu só mostrar aqui na ordem, Uhum. que dá um pouco mais para ver assim o clima. Uhum. E você tem esse material no seu Instagram, em algum lugar? O seu trabalho pessoal? Olha que lindo, Fê. Essa eu fiz, essa eu fiz Nossa. na Serrinha. Eu comecei na Serrinha e terminei agora Aham. na quarentena. Assim, tem muita influência da floresta que eu fui para a Amazônia, né? Assim, então essa coisa da floresta amazônica, dos índios Runiquim e também da tara verde, não sei, umas coisas assim que Uhum. sei lá, foi me nutrindo assim. Uhum. Essas são colagens. Aham. Esse é um trabalho que eu dei para o Bené Fonteles, eu dei para ele de Sim. presente. Aí É ele uma pôs numa pintura. exposição. É uma pintura desenho. Sim, sim. Mas é uma tela, né? É bem grande isso daí, pelo que dá para ver. Não, ele não é tão grande, não. Não? Ah, Não, depois do lado tem um textinho. Porque a minha imagem que eu tenho sua é diante daquelas telas grandes lá da me conta. oficina com o Dude Maia Rosa, né? Lá na Serrinha tem um galpão grandão, que é um ateliê grande, e são chamados artistas. E teve essa aula com o Dude, né? Eu não estava na aula, eu só ficava olhando. E aí a Fernanda era uma das alunas mais aplicadas, assim, porque o Dude ele faz a proposta e aí deixa o pessoal trabalhando. Então, tem gente que vira à noite produzindo, pintando. E a imagem que eu tenho da Fernanda é ela com um macacão, todo borrado de tinta, com a cara toda suja de tinta, e produzindo, trabalhando, pintando o tempo inteiro, muito envolvida, muito entregue, né, ao trabalho. E de vez em quando ela fugia lá no ateliê das crianças. Isso antes de você ficar grávida, um pouco antes. É. Depois eu peguei a sua gravidez também. E Eu sempre então tive essa tara pelas crianças, assim. você chegava lá e falava, deixa eu ficar um pouco aqui e tal. Olha, um dia você ficou desenhando lá com a gente. Ah, Então, essa coisa moleca, né, que você tem, de criança, né, essa alegria de vida, que é uma coisa muito contagiante. Por isso que eu acho que quando você vai trabalhar com as crianças, deve ser uma felicidade, né, uma alegria muito grande. Né? E é você uma já trabalhou felicidade. educação infantil também, né, Fê? Com É, educação infantil, né? normalmente eu trabalho. O que eu gosto mesmo é de trabalhar com as crianças, sei lá, de 2 a 5 anos, assim, mesmo, assim, sabe? Tipo, é o que eu Uhum, amo, mas assim, essa coisa da primeira infância é sim. aonde eu tô, assim, e aí eu passei, a minha trajetória, eu passei pelo Pólen, lá no Rio, Uhum, pelo Espaço Cria, é, também tive na Mangueirinha. Depois uhum. eu vim para São Paulo, daí eu passei pela Escola Ciranda, que é um sítio encantado, Que incrível. legal. Aí eu também tive na Orimirim, assim, Uhum. projetos lindos, 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 Aham, aham. assim. E o meu sonho na verdade é tipo preservar um pedaço de floresta primária, sabe? Mata Atlântica, assim, ombrófila densa, e como uma área de preservação e conservação mesmo. E Uhum. ali criar uma escola FIV. Minha bateria. Oi? Caiu um pouquinho, mas voltou. Acabou? A E bateria conservar tá como acabando? escola viva, né? Tá Uhum. acabando a minha bateria. Qualquer coisa Então, você tira, de repente tira o o fone e fone. deixa só ela Boa. plugada, né? Não sei. Eu acho que dá certo, não sei. Agora, Mas como é enquanto que você tá o está som?
Tá legal? Piorou um pouquinho, mas é melhor do que cair a bateria, né? Mas piorou o som, assim, em que sentido? Não, deu uma baixadinha só o som. Mas você não consegue colocar som e bateria ao mesmo tempo, né? Não, lembra que a É, gente fez? dá para ouvir, você tá dando para ouvir bem. É, oi, deu uma travada. Deu? Não, eu Voltou. preciso ficar com um carregador mesmo. Uma meleca, mas tudo É, bem. deixa no carregador. Tá tranquilo, tá ótimo. Então, Acho acho que que. eu posso ler um pouco uma coisa que eu escrevi aqui, assim, inspirada, e Lógico, eu acho que tem a ver com lógico. esse sonho também, né? Dessa escola viva, assim, essa floresta educadora, né? Que é essa possibilidade que a gente ainda tem, né, aqui, de viver e de criar. Aham, Então, por isso a gente precisa preservar muito as nossas florestas e sim. com muito amor é, então aí eu começo a escrever assim, sabe? Cogumelos, sapos, grilos, águas vivas, ambiente selvagem. Quais são os convites da floresta, né? Uhum, Então, as crianças em contato direto mesmo, né? Criando intimidade, com as fontes vitais mesmo da natureza, né? Então, olhar uhum, a água que brota, que nasce da terra, sabe? Tipo, conviver com isso, sabe? Assim, é tipo, dialogar com isso, sabe? Tá junto disso, né? Tipo, ser isso, assim, é uma coisa de, tipo, experimentar os elementos, assim, sabe? Só deitar nas costas na terra e ficar ali sentindo aquela presença. Sabe, essa uhum, coisa da contemplação que é muito potente, assim. Então, esse uhum. convívio mesmo, né, com as fontes vitais, os recursos naturais, é um pouco, sabe a mágica que a gente encontra na floresta? É um pouco ser a mágica junto com a mágica, sem Uhum, essa necessidade um pouco de controlar ou de domesticar, sabe, a uhum, natureza e ser junto com ela, sabe? Só ali uhum, experimentar qual é a temperatura da água, sabe? uhum, Como é que tá ali do lado de uma mosca, sabe? E uhum, o Peter Webb, que é um grande amigo, assim, eu não poderia deixar de falar nele aqui. Ele abriu muito esse caminho, essa porta para mim, assim, de uhum, percepção mesmo, assim, sabe? É, desse convívio mesmo com o mistério, sabe? A capacidade criativa e a comunhão com os seres vivos, né? E a relação e os diálogos criativos da floresta. É uma observação plena e sutil das diversas formas de transmissão de conhecimento que a floresta oferece, né? Esse lugar impensado, livre das definições da mente, né? A presença mesmo dos adultos ali para acolher as singularidades de cada um, né? E assim, meu pai uhum, te fala assim, um mamão, ele tem a natureza do mamão. Ele nunca vai poder dar uma laranja, sabe? Assim, e tá uhum, tudo bem. E os dois podem conviver lado a lado e uhum, um uhum, contribuindo com a qualidade, oferecendo a sua qualidade para o outro, assim, sabe? Então, isso uhum, que é a floresta, né? Assim, a gente, tipo, é, compartilhar mesmo os poderes mágicos, né? uhum, E ali a gente criar, tipo, as nossas lupas do coração, os nossos microscópios, as nossas peneiras, os nossos alongamentos de poderes, assim, para, tipo, uhum, por exemplo, uma coisa que eu fiz muito uma época foi abrir buraco na terra com as crianças, para as crianças entrarem dentro, entrar dentro da terra e sentir essa energia, sabe? Fazer uma uhum, caverna dentro da terra ali, assim. Então, uhum, essas pesquisas, né, assim, de que eu acho que as crianças têm esse acesso com a realidade invisível, né?
Isso é uma Uhum. coisa que eu acho que a gente está começando a acessar agora, assim, essa Uhum. revelação mesmo do que é invisível que está convivendo com a gente, Sim. né? Essas E coisas esse, pequenininhas, né? Essas coisas uhum. simples, essas coisas que estão aí Que são fazendo gigantescas, né? que são São pequenas, gigantescas. mas são gigantescas. Exatamente. E esse tempo que a gente está vivendo agora, onde a gente, quando a gente está desconectado total dessa lógica, né? Essa lógica da criação, a lógica do sensível, a lógica do amor, né? Pela lógica do dinheiro, do tempo, da correria, né? E isso tudo teve que dar uma parada, né? Como o Ailton Krenak fala, parou tudo. Falaram que não dava para parar, parou tudo. E agora a gente chegou num ponto que ou a gente muda ou a gente morre. Ou a gente revê todos os nossos paradigmas, as nossas verdades, ou a gente desaparece. E aí ele fala, e vai ser um favor para o planeta que a gente desapareça se a gente continuar assim, né? Desse jeito. E outra coisa que eu estava conversando outro dia com a Estelinha, na conversa com ela, que foi linda também, eu Ficou estava dentro dos dizendo nossos corações. que ficou dentro do coração, como a infância e a importância da infância e da natureza, como ela ressurgiu nesse tempo de pandemia, né? Como isso ficou muito escancarado, né? Primeiro porque as crianças estão dentro de casa, pessoas que não tinham convivência nenhuma com os filhos, era aquela convivência só na hora de dormir, chegou em casa, correria, tudo. Agora, o tempo todo com as crianças. E a natureza também. A gente tá vendo que a gente dentro de casa tudo mudou lá fora, né? Os bichos estão voltando. E a gente tem que pensar como é que a gente agora vai sair de novo para fora, né? A gente Eu aqui em fiquei São Paulo. observando um Uhum, passarinho andando, uhum, que ele faz um, sabe assim, uhum, são essas pequenas coisinhas assim, né, uhum. que são a gente também, né, assim. Sim, e a gente teve que parar, mesmo em reclusão, como disse a Zá ontem lindamente, em recolhimento, né? Ela usou a palavra recolher no sentido da colher, né? De que você está numa colher, num recolhimento. Nesse recolhimento, a gente começou a ver o mundo diferente, né? Olhar na janela diferente, né? E a gente tem um papel muito, muito grande, assim. Quem está vendo o que a gente está vendo, a gente tem um compromisso muito grande com a humanidade, porque a gente está falando, olha, precisa isso. O Davi Copenau já falou, o céu está caindo. Então, a gente que está formando essa comunidade de pensamento com relação à educação, à infância, à natureza, à arte, a gente tem que ter um ativismo mesmo, a gente tem que pegar essa bandeira e levar para frente. Hoje, por exemplo, estávamos todos apreensivos com a fala do Dória, que talvez voltassem às escolas em agosto. Nós somos radicalmente contra isso. A escola não tem condição nenhuma de voltar agora. Adiou-se para setembro, mas nem em setembro não tem condição. Então, eu estou trazendo esse dado do real, assim, para a gente refletir como é importante o papel da gente aqui na rede social, né? A gente está na rede e está falando, olha, a gente está falando da natureza, da floresta, da educação, da arte, mas a gente não está esquecendo que não pode voltar para a escola, que a gente tem um papel muito importante, que tem um monte de gente na rua, um monte de gente dormindo na rua, tem um monte de gente sem comida, sem condição nenhuma de saúde. Tem pessoas morrendo aos borbotões. Então, ontem foi o dia que mais morreu gente no Brasil. Então, é uma importância muito grande. A gente vive um momento muito grande, muito sério, tanto de trabalhar com esse sensível,
de deixar aflorar esse sensível, mas também de colocar a consciência, né? Brotar a consciência. Ó, nós estamos aqui, nós estamos pensando. E a gente, como artista, como pessoas ligadas muito à natureza, você tem as experiências maravilhosas. Você foi para a Amazônia, nossa, fico encantada de saber disso, né? Ah, vou E teve curtir um essa dia. relação, né? Então, a gente tem esse dever, assim, acho que é um compromisso mesmo com as crianças. Eu acho que o nosso compromisso é com as crianças. Os adultos têm que estar com a gente, mas o nosso compromisso é com as crianças, né? Ô Fê, e o seu sonho agora? Você quer contar um pouco do seu sonho? Nós E, temos 10 minutinhos. tá. É muito legal. O filho da minha irmã, o Muká, Uhum, ele começou a ter uma relação com a floresta, assim, sabe? De conviver comigo e eu levar ele lá e, assim, eu acreditar, confiar que ele pode andar na trilha e tá tudo bem ele andar na minha frente, sabe? E uhum, abrir caminho. Ele mesmo se sente corajoso, sabe? Porque uhum. eu acredito nele, assim. Aí ele entra na floresta e faz assim: Meu Deus! Ele, tipo, sabe? Então, assim, isso pra mim eu ganho a minha vida, assim, porque é essa magia mesmo, assim, sabe? De preservar essa pureza e esse acesso, assim, que as crianças sejam livres para acessar isso, sabe? E Uhum, aí, eu nessa pesquisa de florestas, tive que voltar do Rio, né? Mas lá eu morei numa casa no meio da floresta mesmo, que não tinha nem muro, assim. E foi uma uhum, experiência bem legal, mas dentro da cidade. E aí uhum, eu fui para Bahia o ano passado fazer pesquisa, fui para Amazônia. E aí eu tive em Serra Grande, que é um lugar que tem uhum, bastante Mata Atlântica, né? Assim, eu sou uhum, amante da Mata Atlântica. E aí lá, de repente agora eu recebi um convite assim de ir experimentar num sítio, criar mesmo, sabe, um projeto de escola da floresta lá. E isso uhum, me anima bastante, porque eu falei, putz, eu nunca fiz uma escola, sabe, da floresta. uhum, E a escola da floresta não é nem escola, né? É um movimento. Então, assim, uhum, vamos com ali. certeza. E eu gosto muito também da educação vive consciente, sabe? Tipo, Uhum, pulsa muito dentro da minha natureza. Então, que é justamente isso, você entregar o poder, a autoridade energética para a criança, sabe? uhum. E então, assim, me animou, assim, esse convite. Então, eu acho que tudo está caminhando para que eu vá para lá, para Bahia, para criar esse projeto agora, esse ano ainda, se o universo quiser. E, e aí, assim, eu acho que o meu sonho mesmo é um ateliê, um galpão, dentro da floresta mesmo, com as crianças, que tenha, tipo, oficina, marcenaria, cerâmica, Uhum, joalheria, pintura, sabe? Tipo, como na uhum. Serrinha, assim, sabe? Que a Sim. gente. Aquele ateliê do Fábio Del Duque, É, maravilhoso, nossa, que é maravilhoso. querido. É, Nossa, aquela família é muito incrível também, de sim, receber a gente lá com tanto amor e espaço, né, pra gente poder é, revelar nossa natureza, assim. sim. É. A outra coisa que eu queria falar, que é uma coisa que tá mexendo muito comigo, é a Dantes Editora. Hum, Eu amo essa editora, eu amo a Ana Dantes. E assim, agora de uns anos para cá, começou um projeto Selvagem, Ciclo de Estudos. E aí já teve hum, 2 encontros no Jardim Botânico do Rio, o ano passado e o ano retrasado. E agora está tendo ciclo de leituras de livros. A gente acabou de fazer um sobre a biosfera, um livro aham. da editora, e agora a gente está no Generantes de Gaia. Mas assim, a gente começou com um projeto de criar um caderno
para as crianças sobre a biosfera. Que E aí, lindo! a gente estava estudando sobre as cianobactérias, Uhum, que elas são meio azul, esverdeadas, assim. E aí eu compartilhei com algumas crianças para elas desenharem essas cianobactérias, assim. Então a gente começou a criar esse caderno, assim, sabe, para as crianças. Então eu também acho que ali tem uma escola viva nesse projeto do Selvagem que me encanta muito também, sabe? Olhar uhum, para esses povos que já vivem na floresta, né? E como que a gente uhum, pode olhar, né, porque eles já fazem assim, uhum, como eles criam, né, tipo esse uhum, convívio. E é um uhum. presente assim também. Eu convido vocês a olharem para o Ai, Selvagem porque é muito legal. eu vi o Krenak foi lá, né, no ano Sim, passado, né? Foi ele tá desde o muito começo bacana. assim. E eu acho que ele fez uma conversa esse ano, não fez? Junto com Fez, fez. o Marcelo Gleisi, não foi pela Selvagem? Acho que não, não tenho Ele tá certeza. super dentro assim, tipo, ele É, é o guardião assim. aham, aham. Fê, Agora, a gente tem 5 minutos pelo meu reloginho aqui. Você tá. quer começar a fazer suas considerações finais? É, É, deixa eu ver aqui, porque eu tenho muitas fotos e é uma pena. Eu queria ficar, tipo, mais uma hora passando as fotos, sabe? Agora. aham. É, mas é isso. Eu acho E que. essas fotos, então, só para a gente botar água na boca do pessoal que está vendo, estão no seu Instagram? Tem coisa no seu Instagram? Tem. Tem muita coisa no meu Instagram, Aham. mas eu fiz uma. Eu fiz um álbum, eu passei esses dias todos, assim, editando. E assim, da minha pesquisa mesmo, assim, eu sou muito ligada em muitas escolas da floresta pelo Instagram, então eu pesquiso muito, assim. Sim, Então, sim. toda hora eu tô unindo imagens. Então, eu tenho aqui um mundo, assim, só desses registros de tela de Instagram, assim, sabe? De cabanas, de florestas das crianças dentro da Mostra, dá floresta. tempo de você mostrar algumas ainda. Então, mas é que eu tô segurando o telefone. É. Deixa eu ver se eu consigo. Precisava de uma assistência aqui. Aham. Eu acho que acho que ela é virada, não? Ela é virada, é que. É. Cara. Você tem que botar bem pertinho da tela, porque como Calma aí, que esse aqui. reflete. É. Calma aí, calma aí. Oh, que bom, né, que a gente é humano. É, dá tempo de ver, acho que mais uma, e aí a gente se despede. Ai, eu não tô conseguindo apoiar. É, Ai, que chato. mas a gente pode deixar a dica das pessoas irem no seu Instagram, né? Ah, Eu acho que a gente pode fazer um momento de mostrar essas fotos com calma, sabe? sim, E tranquilidade, porque eu acho que é o meu amor, assim, então vale muito poder compartilhar isso com todos, assim, é com um prazer. certeza. Ai, Foi querida, grande, foi muito bom gosto ter muito de você você, aqui. linda. Muito mesmo. Você é muito Ai, que querida. Eu ótimo, adorei esse convite. Eu não que lembro bom. nada que eu falei aqui. Porque eu estou muito na presença do coração. Mas a Aham. gente pode fazer outros encontros e eu estou à disposição desse projeto Sim, sim, lindo. E vamos sim, estamos juntos, juntos. Yara. Sim, Está começando. sim, sim. Eu Muito queria grata, linda. agradecer também muito a você, a sua disponibilidade, a sua beleza de estar com a gente aqui. A E a sua também. Fernanda, Todos os fios do seu é, cabelo. a Linda. Fernanda é uma querida muito grande
estar junto com ela dá um ânimo, dá vontade de largar tudo e ir embora com você Ai, para a vamos, Bahia. vamos criar essa escola juntos. Quem Vamos. quiser, gente, quem estiver assistindo, bora fazer isso. É, A gente tá precisa faltando fazer isso. 15 segundos. Tá Eu quero faltando fazer 15 isso junto segundos. com vocês e não sozinha. Sim, Então, com eu certeza. convido todos que quiserem vir comigo nessa Escola da Floresta. Vamos junto construir.